De tudo que nós fazemos no culto, talvez o mais legal seja o testemunho. Testemunho é uma bênção. Ontem eu vi um testemunho impactante lá no encontro de casais. Fui edificado. O testemunho, não é? É uma bênção para nós, porque o testemunho também é uma expressão de gratidão a Deus. Contar para os outros o que Jesus fez por nós. Nós soubemos e presenciamos um fato inusitado, incomum, com um membro da nossa igreja, esse tempo atrás aí, e ficamos maravilhados com o desfecho dessa história. E, portanto, como expressão de gratidão e testemunho, nós convidamos que essa família, esses queridos irmãos, viessem aqui para dar um testemunho, sem dúvida alguma, de algo incrível, que mexe com a nossa, não só curiosidade, mas com a nossa fé e nossa alegria. Eu quero convidar o meu dentista já há mais de 30 anos, meu dentista, o melhor dentista do Brasil, os outros que me desculpem, né? Mas o meu dentista Marcos Haroldo Costa, não é? Por favor, Rosane, vem cá, Rosane. A esposa também, Rosane Marques. Rosane trabalha comigo como conselheira do Ministério Programa Crianças Felizes, tem nos ajudado tanto. Membros da nossa igreja aqui, eu não sei quantos anos, né? Sei lá, né? 30 anos, por aí. E eu queria que eles contassem para nós, né? Contar é contar caso. Todo mundo sabe contar caso. E eles vão contar um caos aqui de arrepiar para nós aqui, né? Marcos, que prazer tê-lo aqui, hein? Que prazer. Tá bonito sua camisa atleticana, gostei. Você tá lindão, apesar de cruzeirense, a camisa é bonita. Tá bom, Marquinhos. Conta para nós aí o que sucedeu e nós vamos ficar alegres e louvar o Senhor. A paz do Senhor, irmãos, é motivo de alegria estar aqui com vocês nessa noite, nesta manhã, né? E realmente estou aqui pela graça e a bondade de Deus. Eu tive, no dia 18 de maio, um infarto. E estava no Jaraguá, jogando bola, disputo o campeonato ali há muitos anos, eu sou sócio daquele clube. E estava disputando um campeonato ali, e terminando o jogo, já no finalzinho, faltando 5 minutos, eu corri atrás de uma bola e não consegui pegá-la e voltei. Eu tive uma caída, como se eu tivesse caído de um prédio, assim, senti que eu estava caindo. E não cheguei ao término de onde eu estava caindo. Aí eu desmaiei, né? Aí Deus colocou naquele lugar, naquele momento, os irmãos para me socorrer. E o clube também, né? Naquele momento ali, o irmão Paulo, da igreja Getsemane, estava ali assistindo um jogo, não sei por que jogo de velho, né? Mas foi ali assistir. Deus colocou ele ali naquela manhã para me levantar, né? Ele soltou de onde ele estava. Ele é enfermeiro do Biocor, né? Ele há muitos anos trabalha com massagem cardíaca. Ele logo viu que eu tinha caído, ele falou, aquele rapaz teve uma parada cardíaca, né? Aí ele correu ao meu encontro, e eu não estava vendo nada mais, né? Ele chegou, olhou meu olho, estava com midríase. Aí meu olho estava, né, com a pupila dilatada, e ele falou, a única coisa que eu vou fazer aqui é fazer a massagem cardíaca, né? E ele providenciou exatamente, o clube tinha um desfibrilador, e ele ficou ali durante uns 15 a 20 minutos me massageando, né? E eu estava morto, eu literalmente morri. E ele me aguentou durante 15 a 20 minutos, diz ele que falou, ele vai estar aqui essa noite, vai ter a oportunidade de vir aqui também, e dessa manhã, e ele vai lhe dizer isso. E eu não tive esse tempo que eu estive morto, praticamente, eu ressuscitei, né? Então, ele me manteve vivo através da massagem cardíaca. E naquele momento, né, o irmão Vicente também estava ao meu lado ali, né, orando por mim. O irmão Vicente também está aqui hoje, né? Pode vir aqui daqui um pouquinho também. Ele vai estar aqui para dizer alguma coisa para a gente também.
Então, e Deus colocou essas pessoas, né? E naquele momento que eu caí, o Paulo fez as massagens necessárias, eu me continuei vivo, né? Através das massagens dele. E ele pegou o desfibrilador do clube, chegou, ele aplicou o primeiro choque, eu não voltei. Ao segundo choque eu voltei. Aí naquele momento que eu voltei, eu vi o Vicentão do meu lado me dizendo: o sangue de Jesus está te cobrindo, Marcos. O sangue de Jesus está aqui. Eu lembro dele, ele chegou no meu ouvido e falou: você vai viver, você vai viver. Então, eu agradeci a Deus, né, por aquele momento. E aí alguém perguntou: tem alguém da família dele aí? Tem alguém da família dele? Eu mesmo respondi com dificuldade, que minha pressão naquela hora voltou a 6/4. Então, eu falei: não tem ninguém da minha família aqui. Meu carro está lá em cima, meus documentos estão no carro, vocês ligam para minha esposa. Eles ligaram para a Rosane. Eu falei: vocês podem me levar para o hospital da Unimed, que eu tenho Unimed. Eles me levaram para o hospital da Unimed de Santa Efigênia. Aí, que Deus vai providenciando as coisas, né? Aí chegou no hospital da Unimed, Rosane chegou lá imediatamente também depois, junto com o pessoal do Jaraguá. O Clube Jaraguá também me deu todas as condições necessárias lá, providenciaram ambulância, tudo para me levar. E chegando no hospital, Rosane ligou para o Túlio, meu sobrinho, do Marco Túlio, neurocirurgião do Hospital Felício Roxo. E naquela manhã ele apareceu lá junto com a Rosane. Aí confirmaram com o médico: não, ele teve um infarto, ele está sem condição nenhuma de ser removido. Aí o Marco Túlio falou: não, mas eu sou médico do Hospital Felício Roxo, eu tenho condição de operar ele hoje ainda, se for necessário. Aí o médico, com muito custo, o médico chamou a Rosane e falou assim: ó, nós temos um risco de levar o Marcos do hospital daqui de Santa Efigênia para o Hospital Felício Roxo, porque se ele tiver um infarto novamente, ele morre, ele não aguenta outro infarto. Aí o Túlio chamou a Rosane, o Marquinhos, a Débora, meus filhos, e conversou com ele, falou: vamos riscar, vamos. Então me colocaram na ambulância de novo e eu vim para o Felício Roxo. Aí no Felício Roxo, o Túlio já tinha providenciado todos os médicos para já estarem lá, e já entrei direto, porque eu estava de calção, ainda de calção eu entrei para a mesa de cirurgia, né? O calção do futebol que eu estava julgando ainda. Eu já entrei para a mesa de cirurgia e me operaram. Isso aconteceu, geralmente aconteceu às 12h30, às 4h já estava no Hospital Felício Roxo operado, né? Então foi colocado um stand. Aí o médico falou com ele: não tem condição de colocar, tem que ser colocado outro stand, mas ele não tem condição de ser colocado agora. Então, fui levado para o CTI, lá no CTI, fui duplamente abençoado, né? Porque cheguei lá cheio de pessoas evangélicas me cuidando, né? E o doutor Marcelo, que é membro da igreja, ele é lá do CTI, Sérgio Brotel, né? O médico Sérgio Botel, também ao meu lado lá o tempo todo. E aí, uma das pessoas primeiro que foi me visitar lá foi o pastor Paulo, né? Assim que ele ficou sabendo que eu estava no hospital, à noite ele já foi lá. Eu tive a honra de receber a oração dele naquele momento. E a oração da igreja, né? Eu agradeço todos os membros da igreja que oraram por mim, para a minha recuperação, né? E naquele momento, realmente, as orações são importantes, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que está presente em todas as situações, que conhece todas as situações. E Deus colocou ao meu redor todas as pessoas, né, capacitadas para me fazer viver, né? Porque eu tive morto e agora estou vivo, né? Eu já nasci pela terceira vez, né? Porque eu nasci quando nasci da minha mãe, nasci quando conhecia Jesus, e agora nasci de novo, né, no dia dos 8 dias. Então, eu tenho o privilégio de ter 2 aniversários, né, 3 aniversários, né? Então, Plínio também, meu irmão, está aqui presente, né? Eu gostaria de falar uma coisa, porque Deus ele é infinitamente superior a todas as coisas. E Marcos está presente aqui hoje,
porque foi por ele. Eu tenho certeza absoluta. Porque se ele estivesse em qualquer outro lugar, qualquer, estivesse no escritório, estivesse em casa, ele não teria sobrevivido. Porque tinha que ter uma pessoa, um anjo lá, que teve lá, e esse anjo é que salvou ele. Esse anjo, eu tenho certeza, foi enviado por Deus. Para que o meu querido e amado irmão esteja presente aqui hoje. Certo? Tem que ser muito louvado a Deus por causa disso. Amém. E eu agradeço. Amém. Obrigado. Fica aqui, filho. Fica aqui. Vamos chamar o Paulo aí, cadê? Eu queria Vicente chamar Paulo, o Paulo e o Vicente aqui. As famílias do Paulo, se estiver aqui também, a esposa dele. Vem cá, Paulo. São pessoas, sim, que Deus colocou ao meu lado lá naquele momento, né? E tão importantes, né? E meus filhos também que estiverem aqui presentes, o Marquinha, a Débora, a Vanessa e o Pedro, são pessoas, sim, que me deram toda a assistência e... O Paulo aqui? É o Paulo ali. Alguém está com dor no coração aí, alguma coisa? Aproveita o anjo aí, ó. O homem aqui, você imagina 20 minutos bombeando e ele infartado, não é? E o Paulo aí, ó. Ô Paulo, você vai assistir jogo ruim, Paulo? Como é que você vai assistir uma pelada daquela? Paz, Senhor, bem-vindo. Nosso irmão da igreja Getsemane, que estava no clube, viu ele caindo, e se não fosse esse homem, o Marquinhos já estava enterrado, já tinha virado osso há muito tempo, né? E olha que maravilha aqui, ó. Ô Paulo, conta para nós um minutinho aí. Conta para nós o seu lado da história. Como é que é esse negócio? A paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Realmente, esse milagre do Senhor não quero e nem preciso, e sei que realmente não é grato a mim, mas sim ao Senhor, porque glorificado seja o nome do Senhor a todo tempo. Eu agradeço a Deus só por estar ali naquele momento e ter sido um instrumento na mão dele. Né? Sou grato, muito grato a isso. Mas eu acho que todo louvor e honra ao Senhor. Amém. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Né? Amém. E foi Ele, né? Como o pastor disse aqui agora, né, de manhã, que ele colocaria o nome de Jesus ali, eu fiquei maravilhado, porque realmente só o nome dele que tem que ser glorificado. E nós temos que ser gratos por tudo que ele tem feito por nós. Mas aquele dia é interessante, eu ia para um culto da Getsemane, eu sou diácono lá, e era 7h45 que nós vamos nesse culto, vou com a minha esposa e com a minha filha. E eu falei, não, vou lá assistir o jogo. Eu também faço parte do clube lá e estava no campeonato. Só que o meu time não jogava naquele dia. Não conhecia o Marcos, né? Foi mais uma oportunidade que Deus me deu de ter um amigo, né? Um cristão naquele lugar, e é muito importante. E eu fui para o campo, falei com a minha esposa, não, eu vou ao campo. E eu vi que ela não ficou muito satisfeita. Ela arrumou, foi para a igreja. Nós saímos no portão, eu vi que ela estava triste. E engraçado que antes de eu descer o elevador, eu perguntei assim, será Deus que eu não estou trocando o senhor pelo futebol? Pensei assim. Mas eu estou com vontade de ir lá, eu vou. E fui. E chegando lá, eu assisti, tinha 2 jogos. Assisti o primeiro jogo, o segundo, que era do Marcos. E lá na nossa igreja, nós temos também um culto às 10 horas da manhã. Aí eu falei, acho que eu vou assistir o culto às 10 horas. Na hora que eu ia levantar da cadeira, eu estava sentado, não deu vontade mais de ir não. Eu falei, vou ficar por aqui mesmo, vou ver esse jogo. Comecei a ver o jogo do Marcos. Assisti o primeiro tempo, falei, vamos embora. Eu falei, não. Deu vontade de ir embora, e de repente fiquei. Começou o segundo e aconteceu o que ele acabou de narrar aqui. Interessante, quando eu cheguei lá, eu sou enfermeiro do Hospital Biocosta, sou perfusionista, e trabalho com a cirurgia cardiovascular do hospital lá, já tem uns 30 anos. E eu cheguei, vi que ele caiu lá, e o goleiro começou a gritar, e eu saí correndo, fui até ele. Quando eu cheguei lá, eu presenciei isso, né? Uma midríase, e procurei pulso radial, não achei, pulso da jugular, não achei. Comecei a massagem cardíaca nele.
Imediatamente no clube a gente tem máscara de oxigênio, tem oxigênio medicinal, aí a enfermeira fica também, tem uma equipe que fica. No momento elas não estavam perto do campo, mas chegou há pouco tempo, elas já chegaram com a máscara, com o oxigênio, e eu comecei a massageá-lo. Como não havia resposta da massagem, nós demos 2 choques, lá tem o desfibrilador, nós fizemos 2 cardioversões nele, e na segunda, pela honra e glória do Senhor, o coração voltou a bater. E o mais importante disso tudo é que ficaram muita gente intercedendo pela vida do Marcos, né? O Vicentão, que está aqui, é um anjo do Senhor. Ele ficou o tempo todo no ouvido dele, mesmo ele desacordado e eu massageando, ele pedindo a Deus: Deus, faz o mover da graça, faz um milagre, Senhor. E nada, ainda não tinha batimento nenhum cardíaco nele. Mas Deus ouviu as orações, Deus ouviu o clamor. Pessoas que não davam muita importância ao Senhor naquele lugar se quebrantaram, choraram, ficaram muito assim, nervosos, ansiosos, pessoas preocupadas, meninos, jovens, mulheres. Foi um mover assim, sobrenatural do Senhor. Tanto que eu tive a oportunidade de estar no clube falando sobre esse acontecimento. Eu disse que aqueles que estiveram lá naquele momento tiveram a oportunidade de presenciar a grandeza do Senhor. Como Deus moveu aquele lugar. Na vida do Marcos e na vida das pessoas que estavam lá. Sabe? Isso é muito importante, muito bonito. Quando a gente tem a oportunidade de ver a graça do Senhor acontecer. E foi um milagre mesmo, porque eu, nesse tempo que eu trabalho no hospital, e trabalho também no CTI, de plantões, já dei plantões no CTI, hoje eu não dou mais, que eu vejo só na parte de cirurgia cardíaca, nós, com todos os aparatos, nós às vezes não conseguimos tirar pessoas de uma parada cardíaca. E Deus, com o aparato dele, que é maior do que o do homem, faz essas coisas para nos impressionar, para nos mostrar que Ele é Deus. E só Ele tem a capacidade de fazer o milagre, de fazer a vida acontecer onde a gente acha que não tem possibilidade de acontecer a vida. Sou grato por esse momento e peço a Deus que continue abençoando essa igreja, abençoando a membresia dessa igreja, os pastores, a liderança. Sou grato a Deus por estar me dando essa oportunidade de estarmos aqui. Sou grato a Deus de ter dado vida ao Marcos, à sua família, porque a gente sabe quando há uma perda, como a família fica fragilizada, e Deus honrou mais uma vez o filho dele, e nós, que buscamos no Senhor a nossa paz, né? Buscamos no Senhor a nossa força, buscamos no Senhor o nosso prosseguir na fé dele. Que o Senhor realmente nos engrandeça no nosso coração e no nosso espírito, para que nós nunca se afastamos do caminho do Senhor. E que nunca pensamos que a glória é nossa, mas a glória é dele. Em nome de Jesus, obrigado, gente. Amém. Mais uma vez, Marcos, que Deus continue abençoando você. Foi um prazer enorme ser o seu amigo, ser uma pessoa chegada à sua família. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que prazer, Paulo. Obrigado a todos. Deus Muito abençoe. obrigado. Olha, nós não podíamos ficar, não é? O Marcos depois fez uma outra cirurgia, se recuperou. Olha aqui como é que está. Bonito, saudável, para viver muitos anos ainda, e ficou quase 20 minutos morto e está vivo aqui. Eu acho que a sua boca tem que abrir e falar assim: glória a Deus. E em segundo lugar, dizer assim: obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. É questão de minutos e detalhes. Se o Paulo tivesse ido embora, não é? Se ele tivesse ido embora, o Marcos estava morto hoje, nós estávamos aqui com uma saudade imensa. Ele estaria no céu, é crente, mas a gente não teria esse testemunho bonito. Vamos dar graças a Deus? Isso aqui é culto, sabe por quê? É ação de graça. O que você aprende com esse testemunho? Não temas. Não temas. A Bíblia fala que Deus está ao nosso lado. A Bíblia fala que Deus tem a história na sua mão. Se não era a vontade dele, não era a hora, não vai mesmo. Então, sua vida está na mão do Senhor. Então, assim como ele, não é, anda com o Senhor, cria sua família no caminho do Senhor, ali está seu filho, sua nora, seu genro e sua filha. Assim como ele anda com o Senhor anda com ele.
E eu fiquei tão feliz, não é? Tão feliz, tão alegre. Ainda aspirou muitos cuidados, mas hoje está aí, maravilha, jovem, novo, e vai viver muito com essa gratidão no coração e dando esse testemunho. Então, nosso propósito aqui, Paulo e sua família, irmão Vicentão, Plínio, todos, é dar glória ao Senhor. Então vamos mais uma vez nesse culto que virou um culto de adoração. Vamos levantar? Vamos levantar nossas mãos, vamos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu vou pedir ao irmão Vicente, vem cá, irmão Vicente. É o Vicente que vai fazer essa oração. Já que ele lá, não é, foi o intercessor, agora ele é o agradecedor. Então ele vai fazer uma oração em nome da igreja do Senhor, dizendo: muito obrigado porque o Senhor poupou a vida do Marcos, tá bom? E aproveita, irmão, e ora para Deus abençoar esse povo, tá bom? Para livrar do mal. Nos dirija nessa oração. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Eu queria falar, eu sou um dos pastores auxiliares da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na Cidade Nova, e eu trago o abraço do meu pastor Leandro Genaro. Amém. Obrigado. Eu pedi licença a ele que viesse, nós temos um ministério de células, e glória a Deus pelas células. Eu fiquei impactado de ver aqui 234 almas que renderam-se ao Senhor e foram batizadas. E nós também respiramos células na nossa igreja. Aleluia. E eu parabenizo esse ministério por dar tanta importância às células, porque é através das células que nós encontramos, através do Espírito Santo, aquelas pessoas que necessitam, e através das células, que elas vêm até o templo, depois para glorificar a Deus, é o que nós estamos fazendo essa manhã. Amém. Amém? Aleluia. Então vamos fazer oração para a igreja, mas primeiramente pela família do Marcos. Ó Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, e vai fazer muito mais ainda na vida do Marcos, da Rosane, dos filhos, noras e genros. Que o Senhor venha cobrir, Pai, com seu sangue a vida dele, continuar cobrindo, porque naquela manhã de 18 de maio, eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha voz. O Senhor ouviu, Pai, e fez, Pai, a vida do Marcos voltar, porque quando eu peguei no Marcos, ele estava morto, e eu falei assim: Jesus, como o Senhor fez com Lázaro, o Senhor vai fazer com esse filho amado do Senhor. Eu já conheço o Marcos há 30 anos, já participei com ele com tudo aqui, e o Senhor vai fazer, Pai, o que nenhum homem pode fazer. E o Senhor mandou o anjo do Senhor, através da vida do Paulo, para que fizesse, Pai, aquelas massagens, e as massagens, Pai, técnicas, ressuscitar a vida do Marcos. Mas eu tenho certeza que foi o Senhor que deu mais uma oportunidade ao Marcos, Pai, de viver na sua presença e fazer tudo que ele não fez até hoje. E o Senhor, Pai, toda a glória, toda a honra, todo o louvor tem de ser dado ao Senhor, por ter concedido ao Marcos, Pai, essa oportunidade de viver em santidade na sua presença, e fazer, Pai, o que o Senhor mais anseia, que é ganhar almas, com o testemunho dele. Eu tenho certeza que muitos já receberam o Senhor como o suficiente Salvador da vida deles. Eu oro, Pai, por essa igreja, eu oro por essa liderança, eu oro por essa igreja para que continue, Pai, a ganhar almas, a fazer o que tem feito. Eu olho para toda a membresia, para o diaconato, para todas as pessoas que servem, mas eu oro para todas as famílias aqui representadas, que elas tenham sempre, Pai, sejam sempre alcançadas com seu poder, sejam alcançadas com sua glória, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Deus, e nós somos o seu povo. Por isso, Pai, exerça, Pai, essa maravilhosa, Pai, onisciência e onipresença na vida de cada um, e o que o Senhor venha coroar, Pai, o trabalho desse homem incansável, do anjo dessa igreja, que o Senhor venha protegê-lo, venha guardá-lo de todo mal, e que esse ministério cresça, e cresça muito mais, para a sua honra e para a sua glória. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe essa família querida. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, esposa. Obrigado por não ter insistido demais para ele ir na igreja naquele dia. Glória a Deus, hein? Que é isso? Amém. Louvado seja Deus. Então você, por favor, abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias.
Tem o livro de Jeremias e depois a lamentação de Jeremias, capítulo 3. Jeremias capítulo 3, verso 19. Eu não vou pregar, a mensagem que eu ia pregar vai ficar para domingo que vem. Domingo passado eu não pude estar, aliás o mês de setembro foi duro, não é? Quase não fiquei aqui. Domingo passado estava no Rio de Janeiro tendo o privilégio de pregar na inauguração do grande prédio, templo maravilhoso da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, uma igreja que já alcançou 500 células, 3.500 membros, construíram um prédio maravilhoso lá e eu tive o privilégio de estar lá. E se vocês acham que aqui está quente, vocês não têm ideia do que é 41,9 e o prédio inaugurando, o ar-condicionado não funcionou, foi demais. Então a gente suou a camisa lá por Jesus. Mas que bom, pastor Josué Valandro, pastora Fernanda Brum, todos mandaram um abraço, um dia lindo lá. Mas domingo que vem a gente prega a mensagem, eu quero apenas ler esse texto para você. Lamentações capítulo 3, verso 20, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me. O que nós acabamos de ouvir é um testemunho que por um triz não virou um testemunho de dor e sofrimento. O fato de que Deus o livrou não significa que sempre livra. O fato de que hoje isso é alegria não quer dizer que muitas vezes não pode ser tristeza. Hoje mesmo irmãos nossos estão sofrendo. Nosso irmão Eduardo está hoje no CTI, estou em oração intensa por ele. Nós temos orado muito. Você percebe aqui pessoas, não é? Nesse prédio com o jaleco verde. São as pessoas que estão servindo a gente. O que precisar, pede para eles. Estão aqui, são os nossos introdutores. Membros de célula que servem um domingo por ano. Mas nós temos umas pessoas com uma jaqueta vermelha. Estamos orando. Se aliás você quer orar, pode vir às 9 horas da manhã e às 5 da tarde, porque todo dia estamos orando pelo culto. Estão andando aqui e intercedendo, no andar de cima, no andar de baixo. Agora estão ali, orando. Por quê? Porque perigos existem, sofrimento existe, luta existe. Nós poderíamos hoje estar consolando a Rosane, falando, não fica assim não, ele está no céu. E estaria mesmo, mas a gente aqui sofre. Para ele estava ótimo, mas para nós, um sofrimento. Marcos ficou morto 20 minutos, a primeira coisa que eu fui lá no CTI perguntar para ele, o que você viu? Ele disse que só viu um branco assim, e ele caía, mas quem te falou? O que você viu? Como é que ele é? Não viu. Não viu. Mas não perca não. No ano que vem, no dia 12 de abril, se não me engano, vai estar aqui aquele menino lá dos Estados Unidos que morreu, foi para o céu e voltou. Ele escreveu um livro e um filme, O Céu é de Verdade. Ele vem aqui contar e vai falar como é que ele viu tudo lá. Porque esse viu mesmo. Vai estar aqui com a gente. Agora, sofrimento existe. Verso 20, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Muitas vezes tem gente que está o oposto do que eles estão alegres. Tem gente que pode estar aqui triste. Muitas vezes eu estou triste, sabia? Muitas vezes eu estou com a alma agoniada, muitas vezes eu estou sofrendo. Às vezes é sofrimento dos outros que vem sobre nós. Às vezes são as armadilhas que o mundo e o diabo colocam para nós. Às vezes são as coisas naturais da vida que nos machucam. Quantas vezes a gente passa essa situação? E ele diz aqui, não é? Ele fala que tem situações que desfalecem dentro da gente. Você tem passado por essas lutas? Olha o que Jeremias diz assim, verso 21. Todavia, quando eu estou sofrendo, eu me lembro também do que pode me dar esperança. O que é que pode dar esperança para nós? Sabe, a nossa mensagem é uma mensagem de esperança.
E olha o que Jeremias diz que dava esperança para ele. Ele diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Irmãos, o que ele está dizendo é: nós podemos sofrer, mas o sofrimento não vence a gente. Por que o sofrimento, ou uma crise, ou uma situação, não vai derrotar você? Porque há um grande amor de Deus. Nós vemos esse amor providenciando tudo que o Marcos precisava, mas nós vemos esse amor também na nossa vida, mesmo que nós estamos passando por uma situação difícil. Porque o amor de Deus não falha. Ele diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Aleluia. Irmão, a Bíblia está dizendo que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Você está ouvindo isso, Russo? As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, irmão, para você e para a sua família. Você está ouvindo? Você está ouvindo, irmã? Sabe, às vezes o que vem na gente é uma situação inesperada. Inesperada. Eu tenho enfrentado e tenho lutado na minha família com situações que me deixam perplexos. E aqui está a minha âncora. E aqui está a nossa âncora. A certeza de uma Bíblia que não pode mentir, que isso que está acontecendo também é misericórdia do Senhor, que é para o nosso bem. E ele diz: a misericórdia do Senhor é inesgotável. Ele diz, verso 23, renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor é que pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança nele está. Amém. E eu espero que você saia daqui hoje de manhã profundamente edificado. Profundamente edificado. Nos momentos de sofrimento, nós temos que saber como agir. Não aumente o sofrimento reclamando dele. Não aumente o sofrimento culpando os outros. Não aumente o sofrimento. Lute, peça um milagre. E mais do que tudo, volte-se para o Senhor. Porque não há nada que nós estejamos passando. Nada, queridos. Nada. Nada. A perda da mãe, a perda da esposa, a internação, o diagnóstico, o desemprego. Não há nada que consiga remover o amor e o favor de Deus para conosco. E muitas vezes, o sofrimento que nós passamos passa pelo plano de Deus de transformação, edificação e bênção para nós. Muitas vezes nós não acreditamos que é bênção, mas é bênção. É bênção como foi bênção as palmadas que levamos dos nossos pais. É bênção como é bênção a hora que a mãe não deixou a gente, não é, ficar chupando bala e mandou comer comida sadia. É bênção quando a mãe proibiu a gente de ir passear e trancou no quarto para fazer o dever de casa, que a gente odiou, que foi um sofrimento. É bênção como foi bênção os remédios amargos que a gente tomou, os tratamentos que a gente fez, não é? A bota ortopédica que a gente usou, que machucava o pé da gente, e a vergonha que a gente passou por aquele colete ortopédico, seja o que for, o aparelho de dente que te machucou naquele momento, você fala, isso é uma droga. Não, é uma bênção. E muitas vezes Deus coloca em nós, não é? Um instrumento dele, para poder abençoar e mudar a vida da gente. Então, nós temos que encher a nossa cabeça daquilo que nos dá esperança. E a Bíblia diz que o que dá esperança para nós, aquilo que traz esperança para o povo de Deus, é nós sabermos
que o amor de Deus é grande, inesgotável a sua misericórdia, e que a sua fidelidade por mim e por você renova-se a cada manhã. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. E se hoje, eu vou orar agora, nesta manhã, pelo nosso irmão Eduardo Sobral, está no CTI agora, tomado por uma infecção generalizada. Eu vou orar e vou pedir a Deus a cura dele. Nós vamos orar por esta cura. E se você hoje está sofrendo, nós queremos ser o Vicentão no seu ouvido orando por você. Nós queremos orar por sua cura, nós queremos orar para que Deus te dê esperança, nós queremos orar. E a palavra de Deus diz para nós aqui, diga para você mesmo, a minha porção é o Senhor, porei nele a minha esperança. Se você está passando por um momento de sofrimento, por um momento de perda, por um momento de viuvez, por um momento de luto, você está passando por um momento difícil, venha aqui na frente. Esse lugar aqui agora vai ser chamado, não é? Aqui, ó, a passarela da esperança. Aqui vai ser chamado agora o lugar da confiança em Deus. Põe seus pés aqui e diga, não estou lá na frente, eu estou botando a minha esperança no Senhor. Ele é a minha porção e eu quero que Ele me abençoe. Venha que nós vamos orar. Se você está precisando de uma oração, está precisando do Senhor que te dê esperança, que te cure, que te fortaleça, que te abençoe, nós vamos aqui. Vou convidar o pastor Magide, que hoje está aí conosco, não é? Estará à noite lá na IBC3. A IBC3 começa já no próximo, a IBC3 começa no próximo mês, os cultos também pela manhã, mas o pastor vai fazer uma oração. Mais importante é você colocar sua esperança no Senhor. Não tema. Primeiro nós vamos cantar um louvor. Os irmãos vão trazer para nós um louvor. Sabe, quando a gente louva, a gente espanta o sofrimento, a desesperança. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo estava sofrendo demais numa prisão. Ele começou a orar e a prisão abriu. Irmão, é assim que acontece. Você pode estar sofrendo demais por uma prisão de sofrimento. Você pode estar sofrendo demais por um problema matrimonial. Você pode estar sofrendo demais porque seu filho não está aqui. Você pode estar sofrendo demais por uma lembrança de um grande mal que cometeu e pensa que não tem perdão para você. Você pode estar sofrendo aqui por causa daquele aborto. Você pode estar sofrendo por causa daquele divórcio. Você pode estar sofrendo por causa daquele acidente. Você pode estar sofrendo por causa daquela cicatriz. Você pode estar sofrendo por causa daquele abandono, por causa daquela traição, por causa daquela rejeição. Louve ao Senhor. Então louve e diga, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Sua misericórdia é para mim, grande é o seu amor por mim.